Comprecar TV hoje com mais um super comparativo. Dessa vez a gente elegeu aqui os dois melhores produtos da categoria de hatchbacks compactos. E para isso a gente vai colocar frente a frente o novo Polo. Só que nós trouxemos aqui para vocês o novo Polo na versão Highline, que a gente pode considerar aí como a topo de linha. Também trouxemos aqui o Fiat Argo na versão Precision, também considerada aí a versão topo de linha. Hoje esses dois carros representam o ápice da categoria de hatchbacks compactos, inclusive deixando aí para trás, comendo até poeira, o Hyundai HB20, que durante muito tempo reinou sozinho. Mas hoje são esses dois carros que reinam na categoria quando o assunto é performance, desempenho e tecnologia. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse comparativo aqui, que pro Comprecar TV é o comparativo do ano. Mas antes da gente começar a falar dos carros, a gente tem que começar esclarecendo algumas polêmicas que envolvem os dois modelos. Começa pelo fato do Inmetro caracterizar eles de forma estranha. O Inmetro colocou aqui o Polo como um carro médio. Por sua vez, o Argo foi colocado como um compacto. Isso já gera uma divergência interessante, porque os dois carros, na verdade, são hatchbacks compactos. Outra coisa interessante que nós temos a ter que esclarecer é o fato deles serem caracterizados como hatchback compacto premium. Bom, pessoal, isso na prática não existe. Os dois veículos são hatchbacks compactos, mas o mercado inventou essa história de hatchback compacto premium para diferenciá-los quando os carros são mais equipados e têm um nível de potência um pouquinho melhor. Mas na prática é tudo hatchback compacto. Evidentemente, as duas versões aqui topo de linha trazem uma série de equipamentos. Inclusive hoje, esses dois carros são os melhores no que diz respeito à potência. Se a gente for falar só de potência nominal, o Argo hoje é o veículo mais potente do segmento. Mas isso não interfere dele ser, por exemplo, o que tem o melhor desempenho. Porque o Polo, ainda que não tenha a maior potência nominal, tem um torque muito expressivo de 200 Nm, comparável aí a veículos de categoria bem superior, como por exemplo os sedãs médios. Esclarecidos esses pontos, a gente tem que deixar aqui em questão que os dois carros que a gente trouxe aqui, apesar de serem a versão topo de linha, eles não são os mais caros que podem ser configurados. Isso porque este Polo Highline que nós estamos avaliando aqui, ele não tem, por exemplo, o Active Info Display, que é o painel virtual. E ele também não está equipado com a roda de 17 polegadas, que é um opcional. Então ele é quase o topo de linha. Já esse Argo Precision, que a gente trouxe aqui também, faltam alguns equipamentos para ele ser a versão mais completa disponível, como por exemplo a pintura metálica. De qualquer forma, os dois carros são fortes concorrentes e a gente vai ver todos os detalhes no vídeo. Vamos falar um pouquinho das diferenças sutis que os carros têm aqui na frente, começando pelo Polo. O farol do Polo usa iluminação 100% halógena, farol alto, farol baixo e luz de pisca. Iluminação também halógena no farol auxiliar aqui, mas uma diferença interessante é que aqui do ladinho, como vocês podem ver, o carro tem um sistema de luz de posição diurna em LED. Aliás, esse é um diferencial da versão Highline do Polo. Outra coisa que a gente vê presente aqui na frente são os sensores de estacionamento no para-choque dianteiro. Já no Argo, a receita é um pouco diferente. Aqui no farol, nós temos também iluminação halógena para o alto, baixo e o pisca. Porém, a iluminação da lanterna, que é esta guia mais clara que a gente está vendo aqui em cima, ela é em LED. Mas, como vocês podem ver, aqui embaixo também nós temos o farol auxiliar halógeno, mas o Argo não possui, por exemplo, o sistema de luz de posição diurna, nem iluminação halógena, nem em LED. Ou seja, você precisa ligar o farol do carro na estrada para não tomar multa. Outro detalhe também é que não está disponível, mesmo como opcional, os sensores de estacionamento dianteiros. Outro detalhezinho que chama a atenção da gente, ó, no Polo, a palheta de para-brisa aqui, ó, ela é de borracha, mas ela tem esse efeito aerodinâmico aqui. Então ela tem uma curvinha aqui que quando você está na estrada, a pressão do ar ajuda a manter a palheta mais grudada no para-brisa.
Já no Argo, ainda que a gente tenha a palheta totalmente em borracha, vocês podem ver que ela não é do tipo aerodinâmica, ela é simétrica dos dois lados. Dessa forma, a gente já percebe que aqui na frente o Polo leva uma pequena vantagem em equipamentos e recursos. Quando a gente coloca os carros lateralmente, vamos aos detalhes de cada um. Começando aqui pelo Polo. O Polo, nesta versão aqui, está equipado com pneu 195/55 aro 16, roda em liga leve. Detalhe interessante, pessoal, a roda aqui do Polo, ó, tem 5 furos para fixar a roda no cubo. A gente também vê aqui do lado o espelho lateral com a luz de seta como repetidor. Outro ponto interessante que a gente tem que observar aqui no Polo é que a roda traseira conta com disco de freio e isso é muito melhor para eficiência. Além disso, o entre-eixos do Polo é de 2,56 metros, uma medida muito boa. Quando a gente vem aqui no Argo, primeira coisa que a gente já observa aqui, a roda também é uma aro 16, com pneu medida 195/55, a mesma do Polo. Mas a gente já observa que a roda tem apenas 4 parafusos de fixação, ou seja, não é tão eficiente quanto do Polo. Também temos aqui o espelho lateral com o repetidor de pisca. Agora, quando a gente olha aqui atrás, o que a gente percebe? Que o Argo possui freio a tambor, que é menos eficiente do que o do sistema a disco. Além disso, o entre-eixos do Argo é de 2,52. Portanto, quando a gente coloca aqui os carros frente a frente, no que diz respeito à lateral, a gente percebe mais uma vez uma vantagem do Polo. E a traseira dos carros, como são? Vamos começar aqui pelo Polo. A gente já observa aqui os sensores de estacionamento no para-choque do veículo. O Polo também tem, obviamente, limpador e desembaçador traseiro, além, é claro, da antena aqui do sistema de rádio e multimídia aqui na parte de trás. O Argo segue basicamente a mesma receita. Também temos aqui os sensores de estacionamento aqui na traseira, como vocês podem ver, limpador e desembaçador traseiro e a antena aqui na parte de trás. Um detalhezinho interessante é que o Argo tem esta pequena asa aqui que vocês podem ver, e isso aqui cria um efeito aerodinâmico mais bonito, por assim dizer. Além disso, o design traseiro do Argo, com as lanternas mais, vamos dizer assim, recortadas, tem um estilo um pouco mais bonito, enquanto o Polo é uma coisa bem mais discreta. Aliás, muita gente até confunde a lanterna traseira do Polo com a do Gol. Ainda cabe aqui uma pequena observação. Aqui atrás do Polo, a gente tem aqui o símbolo 200 TSI. Muita gente fala que isso aqui são 200 cavalos. Não, não são 200 cavalos. Esse 200 ali faz menção ao torque do motor. Isso porque existe uma tendência mundial de divulgar mais o torque do motor em vez de cilindrada ou até mesmo potência específica. Outro ponto muito importante sobre esses dois carros é que ambos estão equipados com um sistema de chave presencial. Assim, algumas operações no carro você não precisa necessariamente usar a chave. Mas isso nos leva a uma questão importante aqui no Polo. Isso porque o Polo não tem um botão de abertura aqui atrás. Então a única forma de você abrir o porta-mala do Polo é você usando a chave para fazer a abertura. Existe também um botão lá dentro do carro, mas a função da chave presencial não existe. Já no Fiat Argo, você tem um botãozinho aqui, que quando você está com a chave, basta você apertar esse botão e você consegue destrancar o porta-mala. Sendo assim, a gente consegue ver mais praticidade no sistema do Argo. Outra questão muito importante é espaço de porta-malas. E no caso aqui, os dois veículos apresentam 300 litros de capacidade em ficha técnica. Vamos começar aqui pelo do Polo. Já de cara, a gente observa um porta-malas muito bem organizado. Temos até aqui uma rede para você fixar cargas menores. Outro detalhe é esse pequeno espaço aqui na lateral, útil para você colocar garrafas de pé e assim não ter perigo do líquido vazar. A gente também encontra aqui, ó, dois grandes ganchos muito úteis para você fixar, por exemplo, sacolinhas ou outras coisas que precisem de um apoio. Também destacamos aqui, ó,
este calombo que você tem aqui nas duas laterais do porta-malas, que serve para quando você vai acessar o step, você consegue travar a tampa aberta de modo que você não precisa ficar segurando a tampa. O outro detalhe muito legal aqui no Polo é o sistema Save. Como vocês estão vendo, o porta-malas aqui parece um pouco raso aqui nas laterais, e realmente ele está raso. Isso porque você pode pegar esta tampa aqui, puxando ela um pouco para frente e deslocar ela para uma posição mais funda. Desta forma, você tem abaixo da primeira posição um espaço adicional para guardar coisas mais sensíveis. E esse é um recurso que praticamente só o Polo oferece na categoria de hatchback compacto. E o porta-mala do Argo? A gente também percebe um bom espaço aqui, 300 litros, mas já percebemos que não tem a mesma organização. Os ganchinhos que a gente tem aqui na lateral são bem menores, por exemplo. Você não consegue colocar coisas muito pesadas sob risco de quebrar esses ganchos. Também não encontramos a rede de organização, mas temos os ganchos de fixação. Como vocês podem ver, são 4 ganchos e você tem que comprar aí, no caso, uma rede como acessório. Outro detalhe também que não agrada muito aqui no Argo é o seguinte, ó. Quando a gente abre essa tampa aqui, ó, para você ter acesso ao step, ela não é muito prática. Às vezes você tem que fazer muita força para conseguir. Ela enrosca aqui nas laterais e não tem um sistema que mantém ela permanentemente fixa. Então você soltou, ela vai cair. Então faltou um pouquinho mais aqui de esmero no processo para você ter um porta-malas mais organizado. Um ponto que a gente tem que dar o parabéns para os dois carros é o sistema de step. Tanto no Polo quanto no Argo, eles utilizam um pneu Aro 15 de medida padrão. Então, ainda que esses steps não sejam de mesma medida que os pneus de rodagem dos veículos, quando você usa os steps, você não tem a dirigibilidade do carro alterada. Afinal, são pneus padrão Aro 15. E isso merece os parabéns, pois não usar o step fininho realmente garante muito mais conforto para o motorista. O único senão fica mesmo por conta do acabamento. Aqui a gente tem que fazer uma gambiarra para a tampa aqui do Argo ficar presa aqui em cima. Como vocês podem ver, ó, não é muito fácil. Você tem que fazer força aqui para o negócio ficar preso aqui para você conseguir manusear. Já no Polo, olha como é simples, ó. Basta você levantar a tampa, ela se prende e fica numa posição bastante confortável. Na hora de fechar, o sistema é muito mais organizado. Espaço interno e acessibilidade também são itens importantes. E olha duas coisas aqui que a gente percebeu nos automóveis. Primeiramente, o vidro do Argo, ele desce até embaixo, não fica nenhuma ponta para cima. Além disso, quando a gente olha aqui o ângulo de abertura da porta traseira, a gente consegue perceber bem que a porta abre mais. Quando a gente olha no Polo, o vidro ele não desce até embaixo, fica um bom pedaço do vidro ainda para cima. Além disso, a inclinação da porta aqui é um pouco menor do que a do Argo. Assim, a acessibilidade para entrar no carro é um pouquinho melhor no Fiat Argo. Em ambos os modelos, ajustamos os bancos dianteiros para um motorista de 1,78 m, inclusive ajustes de volante, altura e encosto. Vamos ver como é que é aqui o espaço na traseira do Fiat Argo. De cara, a gente já percebe aqui, ó, 3 encostos de cabeça individuais e com ajuste de altura. Também temos cinto de segurança de 3 pontos em todas as posições. Entrando aqui no Fiat Argo, olha só o que a gente já percebe. Um bom espaço para pernas, né? Então você consegue esticar a perna, encolher a perna, e quando você estica a perna, ela encosta muito bem aqui no banco. Então a gente tem um bom espaço e conforto aqui para pernas. Os passageiros de trás ainda contam aqui com um porta-latas, como vocês podem ver, e aqui uma tomadinha USB que pode ser usado tanto por quem vai na frente quanto quem vai atrás. Aqui no teto a gente consegue ver um espaço razoável. No meu caso, eu não tenho problema para bater a cabeça no teto, mas uma pessoa um pouco maior certamente encontrará essa dificuldade. E no Polo, como é essa situação? Também temos aqui no Polo 3 encostos de cabeça individuais com ajuste de altura.
Também está presente o cinto de segurança de 3 pontos, como a gente pode ver. Já notamos que o banco aqui ele é um pouco mais ergonômico. Você tem aqui, por exemplo, um ressalto, o banco não é tão liso, então dá mais uma sensação parecida com o banco dianteiro. Vamos entrar aqui no Polo para ver como é que é a situação. Bom, de cara, o que a gente já pode dizer é que o banco tem menos espaço, há menos espaço para as pernas. Não chega a ser incômodo, mas o espaço aqui é menor. Você tem menos movimentação de perna. Porém, a gente percebe que o banco é um pouco mais comprido e ele apoia melhor a perna. Outro detalhe é que o Polo conta aqui com saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E isso aqui é muito importante para o conforto. Mas aqui embaixo a gente também tem uma tomada USB, essa sim, exclusiva para quem viaja atrás. E o teto do Polo parece ser um pouco mais alto, assim aumentando o conforto para quem viaja aqui atrás. Dessa forma, quando a gente compara diretamente o Polo com o Argo, ainda que o Argo tenha uma melhor acessibilidade e não tenha aquele vidro que fica aparecendo quando você abre, certamente o conforto no banco traseiro do Polo é melhor para acomodar as pessoas. Vamos conhecer aqui um pouquinho do interior do Fiat Argo. De cara aqui a gente já vê o volante que nós conhecemos de outros veículos, como a Fiat Toro e até mesmo o Jeep Renegade. Volante multifuncional, que temos desse lado aqui os controles para o computador de bordo, mais abaixo, interação com o celular quando pareado, e aqui do lado direito, os controles do controle de cruzeiro. Também vemos aqui os pedal shifts atrás do volante para interação com o câmbio automático. As saídas de ar são muito bem desenhadas, são 5 saídas. Uma em cada extremidade e mais 3 aqui no centro, que permite um ótimo controle de direcionamento do ar. Eu vou liberar aqui a ignição para a gente poder ver as funções do ar-condicionado. Ar-condicionado que é automático digital de simples zona. Então você acerta a temperatura desse lado, velocidade do ar, renovação, modo automático desse e os direcionamentos aqui. Também temos aqui mais controles aqui no painel, como por exemplo o controle de tração para você desligar o sistema de start-stop e ainda o trancamento das portas. A central multimídia é a Uconnect, mas nós já temos aqui no canal do YouTube um vídeo completo falando sobre ela e nós vamos deixar o link dela aqui na descrição, caso você queira mais detalhes dessa central multimídia. O painel do Fiat Argo é muito interessante, inclusive ele conta aqui com uma função que a gente chama de Welcome Moving, ou seja, quando você liga o carro pela primeira vez aqui, ó, olha o que acontece. Os ponteiros vão até o final da escala e voltam. Faz esse movimento aí de saudação. Como a gente pode ver aqui na central, a gente acessa tudo aqui pelo lado esquerdo do volante. Então a gente já tem aqui um velocímetro digital. Temos também o computador de bordo aqui com 3 modos, o Trip A, o Trip B e mais um modo estendido. Informações do veículo, como por exemplo, tensão da bateria, tempo até a próxima revisão, temperatura da transmissão, temperatura do óleo do motor, tempo em horas que o motor funcionou desde que o carro saiu de fábrica, isso aqui é muito interessante, e temos ainda o cheque de pressão dos pneus. Ou ainda podemos fazer a interação com o sistema de áudio, temos ainda uma função de mensagens, caso aconteça alguma anomalia no veículo, vai ser aqui que vai aparecer a mensagem dessa anomalia. Podemos ainda configurar esta tela que vocês estão vendo aqui, com quais informações que a gente quer que ela exiba. E por fim ainda temos aqui um menu de configurações de itens do veículo. Dessa forma, o Fiat Argo tem aí o melhor computador de bordo da categoria. Também temos que elogiar o bom acabamento interno. Como a gente pode ver, são linhas mais fluídas e a gente tem até diferentes tipos de tonalidade, como vocês podem ver aqui no painel, com um tom cinza mais claro aqui cortando o painel e outros tons mais escuros na parte inferior e superior do painel. Até mesmo as portas contam com desenhos mais fluidos. Dessa forma, a gente percebe que o acabamento aqui no Fiat Argo ficou bem interessante e deixou o carro bastante gostoso por dentro. Agora vamos conhecer um pouco aqui do interior do Volkswagen Polo.
Também temos aqui volante multifuncional, mas diferente do Argo, os botões ficam apenas na parte frontal do volante, nós não temos botão atrás. Os únicos botões que nós temos atrás são aqui os pedal shifts para interação com o câmbio automático. Aqui do lado esquerdo do volante a gente tem aqui o controle de cruzeiro, mais abaixo o volume. Do lado direito a gente tem os botões de acesso ao computador de bordo e até mesmo interação com o smartphone, e aqui mais abaixo para troca de faixa. A gente vê aqui um painel bem mais tradicional e clássico. Isso porque existe o Active Info Display para o Polo Highline, mas isso é um opcional. E como não está disponível, a gente só fala do carro que nós estamos avaliando. Dessa forma a gente tem um painel bastante clássico aqui. Liberando aqui a ignição do carro, a gente tem menus bastante simples aqui nesse painel, né? Então nós podemos acessar aqui o computador de bordo, que tem as funções principais, como velocidade média, tempo de viagem, percurso, autonomia e consumo médio, ou ainda informações do sistema de navegação. Caso você tenha aqui já programado algum destino, ele vai te mostrar os últimos destinos. E por fim, o sistema de áudio, para você ter uma interação com o FM, ou no caso o pendrive, ou ainda um SD card, caso conectado na central. A gente tem ainda também aqui o sistema de ar-condicionado automático de simples zona. Tem um menu bastante simplificado, mas muito funcional. Então nós podemos setar a temperatura, a velocidade, o modo automático. É bem simples de se usar. As saídas de ar, elas ficam muito desalinhadas no Polo. Então nós temos uma saída de ar aqui nas extremidades, em cada uma das extremidades, e aqui a saída central fica muito abaixo, então elas ficam bem desalinhadas. Isso por quê? Porque nós temos uma central multimídia aqui nesse carro. Essa central também é um opcional. Essa central a gente já viu antes, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando da Discover Media. Então, se você tem uma Discover Media ou já viu uma Discover Media em outro carro da Volkswagen, é exatamente igual. O que mudou? Mudou a disposição dos botões. Então agora ele tem um sistema touch para os botões, sendo que os únicos botões físicos é o botão aqui de ligar e desligar e de volume, e esse botão aqui de acesso de menus. Essa central também tem aquela função que quando você aproxima a mão da central, ela mostra aqui os submenus da função que você está utilizando. Mas basicamente estamos falando exatamente da mesma central Discover Media que existe em outros carros da Volkswagen. Inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo mostrando como é que funciona o app Connect. Nós vamos deixar aí o link na descrição. Cabe destacar que, no caso do Polo, a central multimídia já traz os mapas embarcados. Isso porque no Argo não existe GPS embarcado e não tem como você colocar GPS lá. Você lá tem que usar sempre espelhamento celular. Aqui na da Volkswagen você tem o GPS embarcado, e caso você queira fazer a integração do Android Auto, você pode usar aqui o app Connect para fazer a integração via Android Auto, e nós temos essa explicação aí no nosso outro vídeo. Mas outra coisa que a gente também tem que destacar aqui no Polo é esse suporte de celular, que é exclusivo da Volkswagen. Aliás, a gente encontra esse suporte em outros veículos da Volkswagen. O suporte é muito fácil de utilizar, ele possui vários modos de ajuste. Então quando você coloca o celular aqui, você pode inclinar de várias formas. Além disso, é muito fácil destacar o suporte, tá vendo? Você tem um botãozinho aqui que você puxa e você consegue desencaixar. Olha só, tem até uma saída USB ali para você conseguir carregar o seu celular com mais facilidade. Para colocar o suporte, ó, é bem simples. Colocou o suporte, aí você vem aqui com uma mão só e você consegue, por exemplo, instalar o celular. Olha que prático que é. E você pode usar o celular na vertical ou mesmo na horizontal. É muito simples, você usa da forma que você achar mais conveniente, e para retirar o celular também é bastante fácil. E isso aqui é um detalhe que só o Polo tem. Além disso, essa central, além daquela porta USB que ela tem lá em cima, ela tem mais uma porta USB aqui embaixo, e quando a gente acessa aqui o porta-luva, a gente consegue ver aqui mais uma entrada de CD e 2 SD cards. Lembrando que um SD card
fica o mapa do GPS. Então, se você quiser usar esse SD card, você perde o GPS no carro. Ainda assim, você tem mais um SD card disponível para você poder eventualmente fazer conexão com música. Mas o acabamento interno do Polo é bastante espartano. A gente vê uma quantidade grande de plástico aqui e a gente não vê a mesma fluidez ou o esmero estético que a gente encontra, por exemplo, no Argo. Aqui é tudo muito espartano. Os botões são bem comuns, como vocês podem ver. Os desenhos são bem retos. São funcionais, isso é verdade, mas falta um pouco de sofisticação nesse acabamento do Polo, deixando o Polo assim muito conservador e até um pouco sem graça por dentro. Quando a gente olha debaixo do capô, a gente vê receitas bem diferentes do Argo para o Polo. Vamos começar aqui com o Polo. O Polo vem equipado com o já conhecido motor 1.0 litro, 3 cilindros, turbo, flex com injeção direta. Agora, um esclarecimento importantíssimo. Muita gente fala que esse aqui é o motor do Up TSI. Olha, isso é uma tremenda bobagem. Isso por quê? O motor do Up TSI tem 105 cavalos. O motor do Polo, que é esse aqui que está aqui no veículo, tem 128 cavalos. Portanto, o motor do Polo veio do Golf. Isso mesmo, o Golf 1.0 TSI, que tem 125 cavalos. Quando a Volkswagen mudou o motor do Up para o Golf, ela teve que mexer no intercooler do carro, ela teve que mexer em partes do cabeçote, teve que mexer em assentamento de válvula para poder aumentar a potência para 125 e agora no Polo 128 cavalos. Portanto, o Polo não utiliza o motor do Up, e sim o motor do Golf. Esse motor aqui se caracteriza sobretudo pelo torque, que é muito bom. O torque dele é de 200 Nm, não por acaso que a gente tem lá o símbolo 200 na parte traseira do porta-malas. Inclusive esse torque ele é plano, de 2.000 rotações até 3.500 rotações. Assim, o conjunto é bastante linear e muito eficiente. E a receita do Argo, como é que é? O motor já é um motor também bem conhecido. Trata-se aqui do e-Torque Evo, motor que a gente já viu, por exemplo, dentro do Renegade na versão Flex, ou ainda na picape Toro também na versão Flex. Então, estamos falando aqui de um motor 1.8 litros, 16 válvulas, Flex, sem turbo e com injeção indireta. Quando a gente fala de potência, esse aqui é hoje o motor mais potente da categoria de hatchback compacto. São 139 cavalos de potência, isso no etanol. Mas potência, pessoal, não é tudo. Por quê? Quando a gente fala de torque nesse motor, no caso da Fiat, o torque máximo é 19,3 kgfm, obtidos a 3.750 RPMs. No caso da gasolina, são 18,8 na mesma rotação. Quando a gente compara esse torque com o do Polo, veja a diferença. O Polo tem torque máximo a partir de 2.000 RPMs, indo plano até 3.500. Esse aqui, para atingir o torque máximo, precisa de 3.750. Ou seja, ele precisa de muito mais rotação para você ter força plena do motor. Além disso, quando a gente passa o 19,3 para Nm, nós temos algo em torno de 190 Nm. Portanto, são 10 Nm a menos que o do Polo. Dessa forma, a gente pode ver que não adianta a potência ser muito mais alta se o torque é menor. Ainda que a receita de motores seja bem diferente, esses dois carros têm muitas coisas parecidas, como por exemplo, os dois utilizam câmbio automático de 6 marchas. Além disso, eles também têm peso parecido. No caso do Argo, são 1.264 quilos, enquanto o Polo é um pouquinho mais leve, com 1.147. Outro detalhe também que eles se assemelham bastante é a questão do coeficiente de arrasto. Os dois têm coeficiente de 0,34. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão: como é que são os números de desempenho desse carro? Bom, as montadoras divulgam os seguintes números. O Fiat Argo tem velocidade máxima de 191 km por hora, enquanto o Polo
são 192 km por hora. Como vocês podem ver, o número é bastante próximo. A coisa muda um pouco quando a gente fala de aceleração. Isso porque o Polo tem aceleração de 0 a 100 declarada em 9,6 segundos. Já o Fiat Argo, a aceleração declarada é de 10,4. Essa pequena diferença na aceleração se deve, sobretudo, àquela questão que eu expliquei do torque. O torque é que é muito importante no caso da aceleração. Mas nós vamos colocar os dois carros lado a lado e vamos acelerar eles para ver se isso se repete na prática. Agora nós vamos descobrir na prática qual dos dois carros anda mais. Já sabemos que o Polo tem um torque um pouquinho maior. Ainda que o Argo tenha mais potência máxima, a gente sabe que é o torque que determina uma aceleração de 0 a 100. Declarado pelas montadoras, Polo faz 0 a 100 em 9,6 e o Argo faz 0 a 100 em 10,4. No caso aqui a gente não está testando o tempo, mas sim a performance de carro lado a lado. Para isso os dois carros estão abastecidos com etanol e estão praticamente com a mesma quantidade de combustível no tanque. E nós vamos acelerar o carro, obviamente, numa área bastante deserta, sem interferência de pessoas, ainda que nós estejamos numa subida. O objetivo aqui é colocar um carro lado a lado com o outro para ver qual que acelera mais. Depois desse teste de aceleração, fica evidente a superioridade do Polo. Ainda que a diferença não seja muito grande, a gente percebe que o Polo anda melhor do que o Argo numa aceleração. Aqui fica evidente que a questão do torque é sempre mais importante do que a potência máxima no quesito aceleração. Afinal, o torque do Polo é entregue em rotações menores, além de ser maior. Já a potência máxima do Argo é algo que você vai usar mais na velocidade final, mas mesmo assim, quando a gente olha para as fichas técnicas, as velocidades finais são muito parecidas dos dois carros. Agora, o que o cliente vai usar no dia a dia realmente é o torque. E nesse caso, é indiscutível a superioridade do motor 1.0 3 cilindros turbo do Polo frente ao 1.8 16 válvulas aspirado do Argo. Agora nós vamos testar a capacidade de manobra dos dois veículos. Para isso, nós vamos fazer o famoso diâmetro de giro, ou seja, o espaço mínimo que o carro precisa para fazer uma curva em 180 graus. Em inglês, chama-se U-turn. Em português, é um retorno. E para isso, o que a gente fez? A gente alinhou o carro, a coluna B do carro está alinhada aqui, ó, com a ponta da guia do retorno. Além disso, alinhamos a roda traseira do veículo com a faixa de rolamento. E nós vamos ver qual o espaço que cada um dos carros precisa para poder fazer a manobra. Após a manobra executada, ficou bastante evidente para a gente que o Polo tem melhor capacidade de manobra, ou melhor, menor raio de giro. Como vocês podem ver, o carro está bem perto aqui da guia, enquanto o Argo a gente tem cerca aqui de aproximadamente 50 centímetros a mais na manobra do raio de giro. Assim, como a gente pode observar, o Polo tem melhor capacidade de manobra no caso de um raio de giro ou até mesmo numa baliza de estacionamento. O que nós vamos fazer agora é o teste da lombada e para isso
A gente vai usar essa lombada aqui, que já usamos em outras avaliações. Essa lombada tem praticamente a medida oficial homologada pelo CONTRAN para uma lombada, tanto em altura quanto em comprimento. E nós vamos usar os dois veículos passando em velocidades sucessivas para ver qual deles se sai melhor no teste da lombada. O primeiro a ser testado na lombada vai ser o Argo. Vamos passar aqui com uma velocidade de 15 km por hora, que é a velocidade, digamos assim, mais indicada para atravessar uma lombada. Primeiramente, para a gente sentir como é que o carro se comporta. Então, mantendo aqui 15 km por hora, que é uma velocidade bem baixa, bom, sem nenhum problema, passamos com total suavidade. Agora vamos repetir o teste aqui do Argo a 25 km por hora. Já não é uma velocidade muito indicada para atravessar lombadas, mas vamos ver como é que o carro se comporta a 25. Passando, também passamos sem nenhum problema, nenhuma raspada no bico do carro. Agora vamos tentar numa velocidade que já não é indicada, 30 km por hora. A gente já espera que alguma coisa na parte da frente do carro raspe. Vamos ver o que acontece. 30 km. Bom, tivemos aqui uma pequena raspada. Portanto, a gente não vai tentar em velocidades maiores para não ter danos ao carro. Mas a 30 por hora o Argo já raspa um pouquinho. Agora é a vez do Polo. Vamos fazer o teste com o Polo igualzinho. Primeiro vamos fazer uma passagem a 15 km por hora na lombada, que seria a velocidade mais indicada para atravessar um obstáculo como esse. Então, chegando aqui na lombada, 15 km por hora, nenhuma dificuldade como era de se esperar. Agora vamos testar a 25 km por hora. Já não é uma velocidade muito indicada para atravessar a lombada, mas vamos ver como é que o Polo se comporta a 25 km por hora atravessando a lombada. Bom, pessoal, a 25 km por hora a gente já viu que a frente do Polo já raspa de forma considerável. Sendo assim, a gente nem vai tentar numa velocidade superior, justamente para não danificar o veículo. Ficou claro que obviamente o Argo é melhor no teste da lombada, até porque ele tem uma altura um pouquinho maior em relação ao solo. Agora vamos fazer um teste de direção e consumo com os dois veículos. Para isso, reinicializamos os dois computadores de bordo, tanto do Argo quanto do Polo. E nós vamos usar os carros dentro de um condomínio fechado, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Assim, poderemos medir o consumo de ambos os veículos simulando um uso urbano. Inclusive, vamos fazer paradas simuladas como se estivéssemos em semáforo. Vamos poder conduzir o carro por lombadas, sonorizadores e no final desta condução, a gente vai ter aí o consumo médio de cada um dos carros. Lembrando que os dois estão abastecidos com etanol e praticamente com a mesma quantidade de combustível no tanque. E obviamente faremos o teste com o ar-condicionado ligado nos dois veículos, simulando realmente uma condição muito real de uso. Agora nós vamos conduzir primeiramente o Polo, sempre numa condição de uso urbano, para ver como o carro se comporta e para a gente poder medir o consumo. O Fiat Argo vai estar acompanhando atrás o tempo todo para a gente justamente ter uma condição de uso dos dois carros bastante similar. A bordo aqui do Polo, o que a gente já percebe é que o Polo tem uma condução mais justa, ou seja, a suspensão ela é um pouquinho mais firme. Então o cliente que gosta de mais esportividade vai encontrar no Polo uma escolha um pouquinho melhor, porque não só a suspensão é mais firme, mas o banco do Polo também ele é mais denso, a espuma também é mais firme, ou seja, no geral o carro é todo durinho para dizer que ele tem essa pegada um pouquinho mais esportiva. Vamos ver como é que é no sonorizador aqui o carro. Vamos passar no sonorizador? Bom, repete aquilo que a gente disse, né? O carro tem um bom isolamento acústico, a suspensão consegue absorver bem, mas a gente percebe esta firmeza do conjunto de suspensão do carro. Vou pegar agora aqui outros sonorizadores, alguns tachões.
suspensão se mostra bastante consistente, aliás, isso é característica histórica dos modelos da Volkswagen, né? Então ela é bem resistente, ela consegue encarar essas questões de obstáculos como sonorizadores com muita tranquilidade. O sistema funciona bem, mostra resistência estrutural, então você não escuta barulhos agudos, né, que geralmente você percebe em suspensões mais frágeis. Isso mostra aí uma boa capacidade em ser resistente. Mas, mais uma vez, é sempre importante destacar, o Polo tem essa pegada, esse perfil de um modelo um pouquinho mais esportivo. O conjunto é bastante justo e mesmo o carro tendo direção com assistência elétrica, a gente também percebe uma direção um pouco mais firme. Essa é uma característica histórica de modelos da Volkswagen. Até por isso fica aquela história antiga, né, que veio de modelos como o Gol, de que o carro tinha essa pegada mais de tratorzinho, que os carros da Volkswagen são conhecidos justamente pela resistência. Ainda assim, a gente pode dizer que o nível de conforto dentro do Polo é muito bom. Aliás, o Polo se aproxima bastante no Golf numa série de coisas, né? Como, por exemplo, o isolamento acústico, a ergonomia, o volante, posição de dirigir, a instrumentação também é bastante parecida e, no geral, é um carro, como a gente pode dizer, gostoso e até relativamente silencioso, mesmo quando a gente passa aqui, por exemplo, num piso de blocreto, que é essas peças de cimento montadas, encaixadas, né, em alternativa ao asfalto. No geral, o Polo agrada bastante na condução urbana e sempre com essa pegada de um modelo um pouquinho mais firme e esportivo. Agora, para a gente ter um pouquinho mais de realismo, nós vamos simular uma parada como se nós estivéssemos no semáforo de uma cidade. Cabe destacar que o Polo não possui o sistema de start-stop, então quando o carro está parado, ele permanece ligado como qualquer outro veículo, com ar-condicionado funcionando. Evidentemente que nós estamos usando também aqui como auxílio o sistema Sync Blue da Volkswagen, que é uma espécie de indicador de treino para que você dirija de forma mais econômica. E do momento que a gente deu a partida até agora, a gente está com 82 pontos de 100 pontos possíveis, ou seja, nós estamos fazendo uma direção bastante suave, e isso é indicado pelos 82 pontos. É muito difícil a gente conseguir manter os 100 pontos. Mesmo um motorista altamente treinado não vai conseguir fazer esses 100 pontos, mas ainda assim esse score aqui reflete bastante a realidade de uso do carro. Agora vamos restabelecer aqui a nossa condução, voltar à condução. Inclusive nós estamos saindo agora do blocreto e vamos entrar no asfalto. Detalhe interessante é que o Polo nas lombadas você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Isso porque ele é um pouco mais baixo. Então, quando você compara ele com outros hatchbacks compactos, se você usar uma velocidade um pouco mais alta em lombada, você pode acabar raspando a frente do carro. Não é nada muito gritante, mas é importante observar esse ponto quando você estiver dirigindo o novo Polo. Bom, cerca de 6 km depois, na nossa primeira parcial, a gente tem um consumo médio no Polo de 8,9 km por litro. A gente teve aqui uma velocidade média de 24 km por hora, o que condiz com o uso urbano. E o tempo de viagem foi de 15 minutos. O Sync Blue informou aqui 77 pontos de 100 possíveis, consequentemente fazendo aí uma dirigibilidade muito próxima da realidade. Agora nós vamos inverter, eu vou assumir a direção do Argo, vamos fazer o caminho de volta e vamos ver como é que a parcial total se comporta nos dois carros. Agora a gente acabou de assumir aqui o volante do Argo e o computador de bordo dele na parcial informa aqui 6 km por litro. Como a gente pode ver, um consumo maior do que o do Polo. Mas vamos continuar aqui o nosso test drive para a gente ter uma ideia do total
dos quilômetros rodados. O Argo, saindo do Polo e já entrando no Argo, a gente já percebe algumas coisas. Indiscutivelmente, o Argo é muito mais macio. O volante é mais suave. A gente também percebe um estofamento do banco mais suave e até mesmo a suspensão também é mais suave. Então, no que diz respeito à suavidade, indiscutivelmente o Argo é mais confortável do que o Polo. Evidentemente que ele não tem aquela pegada tão esportiva. A gente também percebe um carro também mais tranquilo na aceleração. O Polo, ele é um pouquinho mais nervosinho. A resposta do acelerador é mais imediata. No Argo, ela é um pouco mais lenta. Agora, um detalhe interessante aqui, e até de certa forma um pouco surpreendente, o isolamento acústico do Argo parece ser um pouco melhor também do que o do Polo. Outro detalhe é a habitabilidade do carro. Então, assim, o volante, por exemplo, ele é muito mais bem acabado do que o do Polo, né? Então você tem aqui mais desenhos no volante, você tem uma pega mais anatômica. Outro detalhe também que a gente vai ressaltar aqui é a forma como as saídas de ar estão montadas. Como o Argo tem 3 difusores de ar aqui na parte central, eles dão uma saída de ar um pouco mais gostosa. Isso porque você consegue direcionar melhor esses difusores aqui da parte central. Além disso, os difusores de ar no Argo, eles também estão mais nivelados. No Polo, a parte aqui do centro fica muito mais baixa e a parte lateral fica mais alta. Além disso, nos parece aqui que o Argo tem melhor anatomia no geral. Então os botões aqui do volante, eles têm uma disposição, digamos assim, mais prática. Eles são maiores, são mais fáceis de ler as funções dele. E também temos outros botões aqui na parte de trás do volante, que também interagem com o sistema de multimídia, que também são bem práticos de serem utilizados. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer é que o Argo, pelo menos nessa condição urbana, ele é um carro muito mais confortável, pela suspensão macia, pelo volante mais leve, pelo estofamento mais macio e anatômico e até mesmo pelo isolamento acústico. Além, é claro, do design interno, que na nossa opinião particular, ele é seguramente mais bonito do que o design que a gente vê no Polo. Outro detalhe também é a melhor capacidade do Argo em lidar com lombadas e valetas. Ele não tem a frente tão baixa, então ele se sai melhor nesses obstáculos, fazendo com que o carro, nesse tipo de situação, seja mais prático para o usuário no dia a dia. Agora estamos aqui numa situação de piso de blocreto, a mesma que a gente submeteu o Polo, e mais uma vez a gente confirma a superioridade de suspensão e isolamento acústico. Então, isso certamente é um conforto a mais para o cliente que precisa usar o carro em ruas mais esburacadas e desniveladas. Nesse ponto também, o Argo com certeza mostra a sua superioridade em condução e até mesmo em conforto. Agora nós vamos simular uma rápida parada, como se nós estivéssemos num semáforo. O objetivo aqui é a gente até ver o funcionamento do sistema Start-Stop do Argo, que faz com que o motor pare por alguns instantes em paradas rápidas. Então, vamos fazer de conta que nós temos um semáforo, vamos parar os dois carros aqui, né? Lembrando que o Polo está acompanhando a gente. E nesta rápida parada a gente já vê aqui o motor do Argo se desligando, né? Então o giro vai a zero, no caso, o carro continua ligado, a ventilação aqui continua funcionando, mas quando o Start-Stop atua, é importante observar que o ar-condicionado para de funcionar. Então nós ainda temos uma reserva de ar frio no sistema, mas à medida que o carro fica parado, a gente já vai percebendo aqui que a temperatura da saída de ar, ela vai esquentando. Então, se a nossa parada for bastante rápida, a gente não vai sentir muito calor aqui dentro. Agora, se nós fizermos sucessivas paradas num dia muito quente,
nós vamos ter um problema de aquecimento aqui da cabine. E quando isso acontece, o próprio sistema Start-Stop se desabilita para manter aí a climatização de acordo com o desejo do cliente. Mas no caso aqui a gente já está concluindo a nossa parada, basta tirar o pé do freio, o sistema já dá a partida novamente e a gente já reestabelece aqui o curso com o veículo. Um detalhe que merece ser destacado é que, ainda que o Argo tenha um motor com potência maior que o do Polo, no caso 139 cavalos contra 128, a gente percebe que falta um pouquinho de torque em baixa, o que faz com que o motor do Argo tenha que girar mais para você conseguir manter a velocidade. Enquanto que no Polo as marchas são trocadas mais rapidamente e o motor fica com giros sempre perto de 2.000 giros ou até menos, no Argo em algumas situações nós chegamos quase a 3.000 giros. A isso demonstra claramente que o torque, que é uma coisa muito importante nos automóveis, pelo menos no Argo, ele não é absolutamente assim tão eficiente. Então você precisa acelerar um pouco mais para ter o seu desempenho mantido no caso do Fiat Argo. De qualquer forma, o conjunto é agradável, apenas que fique claro que o Argo em baixa velocidade ele não consegue ser tão eficiente no que diz respeito a giro de motor quanto o Polo é. Depois de cerca de 12 km e meia hora de condução, vamos conferir o total de consumo de cada um dos carros. Vamos começar aqui pelo Polo. Para isso, a gente vem aqui no carro, dá a partida para poder fazer a liberação da ignição, acessa aqui o computador de bordo e a gente tem a informação de 7,8 km por litro. Temos também a informação de velocidade média de 23 km por hora e um percurso de 12 km. Como a gente pode ver, o tempo de viagem aqui foi de 32 minutos, o que é um número muito bom. E no Fiat Argo, qual foi esse número? Vamos conferir aqui no computador de bordo do veículo. Mesmo procedimento, vamos liberar aqui a ignição com a partida, para poder acessar o computador de bordo do modelo. Bom, temos ali a distância medida de 13 km, a gente pode ver uma diferença pequena aqui no odômetro, 33 minutos tempo de viagem, com uma média de consumo de 6,2 km por litro. Então, como a gente pode ver, o Volkswagen Polo se mostrou muito mais eficiente aí no uso simulado urbano, com uma média de consumo muito mais interessante. Agora a gente veio aqui em plena rodovia Castelo Branco para quê? Para poder fazer uma medição de consumo dos dois carros num ambiente essencialmente rodoviário. Para isso, a gente vai reinicializar os dois computadores de bordo, vamos manter uma velocidade média de 110 km por hora com os dois carros e vamos ver qual vai ser a média de consumo dos carros numa condição muito real. Lembrando sempre que vamos fazer isso em ambiente 100% rodoviário e com o ar-condicionado ligado. Agora vamos acessar aqui a rodovia Castelo Branco, chegar à velocidade limite de 110 km por hora, que é a velocidade permitida nesse trecho da Castelo Branco, para a gente poder fazer uma medição bastante precisa do uso do carro em condição rodoviária. Lembrando que a gente está com o ar-condicionado ligado e, obviamente, temos uma pessoa dirigindo cada veículo. Os veículos estão acompanhando um ao outro na rodovia, sempre na mesma velocidade. Vou aproveitar também para falar um pouquinho da dirigibilidade dos carros na estrada. No caso do Polo, o veículo é bastante macio, a suspensão é muito firme, então a gente tem aquela sensação bastante direta do volante com a dirigibilidade. Então qualquer atuação que você faz no volante, você percebe facilmente aí o controle do veículo. Outro ponto interessante é o câmbio de 6 marchas, que dá uma relação relativamente longa. Isso porque em sexta marcha, a 120 km por hora, que é uma velocidade, digamos assim,
relativamente alta para uma velocidade constante, né? A 120 km por hora a gente tem uma rotação um pouco acima de 2.000 giros. Vamos dizer que a gente tem aqui uns 2.300 giros. Não temos muita precisão no mostrador analógico, mas a gente pode falar alguma coisa na casa de 2.300 giros. A 100 km por hora, que é uma velocidade, digamos assim, mais frequente de velocidade constante, a gente percebe aí um giro bem melhor, no caso 2.000 rotações, o que ajuda bastante no nível de ruído interno e até mesmo na questão de economia de combustível, né? Bom, a gente vai dirigir aí por cerca de uns 20 ou 30 quilômetros para a gente ter uma ideia do consumo dos dois modelos, lembrando que os dois carros estão mantendo o mesmo ritmo de condução, a mesma velocidade, sendo utilizados na rodovia ao mesmo tempo, e os dois estão abastecidos com o mesmo combustível e foram abastecidos no mesmo posto e na mesma bomba, para que a gente não tenha alteração de variação de combustível ou até mesmo de medição num caso desses. Um detalhe que a gente precisa destacar no Polo é a precisão de funcionamento do câmbio. Ainda que estejamos falando de um câmbio automático com conversor de torque, é elogiável a velocidade com que o câmbio faz as trocas de marcha. Ou seja, ele dá a sensação para a gente que nós estamos usando, por exemplo, quase um câmbio robotizado de dupla embreagem. E isso é notório nesse câmbio. Ele é bastante ágil para fazer trocas de marchas, seja para cima, marchas ascendentes, ou seja para baixo, marchas descendentes. Bom, agora a gente já andou cerca de 12 quilômetros com os veículos. Nós vamos fazer a primeira troca de motorista e até aqui nós temos um consumo médio no Polo de 11,3 km por litro e a gente tem 8 minutos de viagem num percurso de 12 km. Velocidade média 89 km por hora. Vamos mudar para o Argo e vamos ver como é que está a situação lá. Agora a gente já está aqui a bordo do Argo e o que a gente vê é que o Argo está com um consumo um pouquinho maior do que o Polo, né? Então nesse trecho aí de 13 km, a média do Argo por enquanto é 10,1 km por litro. Mas a gente também já percebe algumas coisas de diferente aqui no Argo dirigindo o veículo. Para começar, aquilo que a gente já viu em circuito urbano se repete na estrada. Bom isolamento acústico, um ótimo conforto na dirigibilidade, e aqui a gente também percebe uma coisa muito importante no Argo. O câmbio dele, ainda que tenha um bom grau de suavidade e maciez, a gente percebe que a troca de marcha no Argo ela é um pouco morosa. Então no momento de uma aceleração, mesmo que não muito forte, a gente percebe que existe um tempo para acontecer a troca de marcha, quando vai de uma primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta. O câmbio não é tão ágil quanto no Polo, mas ele é bastante suave. E isso é um ponto interessante para quem privilegia o conforto. Agora, o que a gente já vem percebendo é que o motor turbo, quando comparado com o motor aspirado, realmente o comportamento é muito diferente. Então, a aceleração do Argo, de forma geral, ela é um pouco mais morosa. A resposta do pedal do acelerador em relação ao carro também é um pouco mais lenta. Nada que seja assim muito gritante ou uma disparidade muito grande, mas que ela existe, ela existe. A 120 km por hora no Argo, a gente também vê um giro de motor um pouco mais elevado. A gente está a 2.500 rotações por minuto, quase 2.500 rotações por minuto. Então, ele é um pouquinho mais elevado do que no Polo. Quando a gente desce a velocidade aí para 100 km por hora, a gente também percebe um giro um pouco mais elevado em relação ao Polo. Vamos dizer aqui que pelo que a gente consegue ver no mostrador, que não é muito preciso, uma vez que a gente está usando um mostrador analógico, deve ser alguma coisa na casa de 2.100 giros. Então a rotação sim é um pouco mais elevada quando a gente compara aí o câmbio do Argo com o Polo. Mas de toda forma
isolamento acústico do caso do Argo é efetivamente melhor que o do Polo. Além disso, na estrada a suspensão ainda se mostra mais confortável do que no uso urbano. Então, para quem está procurando conforto, certamente o Argo vai entregar mais desse compromisso de conforto e suavidade e habitabilidade. O que seria habitabilidade? O bem-estar a bordo. Por outro lado, pelo que a gente viu até agora, o Polo continua sendo a escolha para quem quer desempenho e, sobretudo, dirigibilidade, que é aquela sensação de ter o carro mais na mão, de ter uma direção mais direta, de ter mais controle sobre a máquina. Concluído o teste em rodovia, onde permanecemos 90% do tempo em velocidade média de 110 km por hora e 10% do tempo em acessos semiurbanos, vamos ver quais são os números que a gente tem no computador de bordo de cada carro. Vamos conferir primeiro aqui no Fiat Argo. Vamos liberar aqui a ignição para a gente poder ter acesso ao computador de bordo. Vamos acessar o menu de computador de bordo e a primeira informação que a gente tem, o trecho foi de 29,8 km, duração de 21 minutos aproximadamente, velocidade média do carro, vamos conferir aqui na central multimídia, velocidade média foi de 83 km por hora. Bom, média de 10,3 km por litro. Agora vamos ver quais são os números que a gente tem aqui no Volkswagen Polo. Mesma coisa, vamos acessar aqui o computador de bordo, liberando a ignição do veículo. Vamos acessar aqui as informações do computador de bordo. Velocidade média 79 km por hora, percurso 30 km, 23 minutos de viagem e a média de consumo 11,2 km por litro. Bom, o que a gente pode ver aqui é efetivamente uma superioridade do Polo quando o assunto é economia de combustível, mesmo em circuito rodoviário. Como vocês puderam ver nesse completo comparativo, mostramos muitos detalhes desses dois carros que a gente pode dizer com toda segurança que hoje ocupam o topo da categoria de hatchbacks compactos quando o assunto é performance, desempenho e tecnologia. Agora, vamos às considerações finais. Vamos começar aqui pelo Volkswagen Polo. O Volkswagen Polo na versão Highline começa em 69.190. Esse é o preço de entrada. Aí existem alguns opcionais, como o banco em couro, acrescenta R$800, a roda 17 polegadas, que esse carro não tem, mais R$1.200, o Space Pack mais R$300, o Technology Pack R$2.800 e se você tiver o painel virtual que esse carro não está equipado, acrescentaria mais R$500 aí no Technology Pack, mudaria para Tech High. Bom, este carro, conforme ele foi avaliado, ele tem o preço de R$ 73.090. O preço máximo do Polo Highline seria de R$ 76.240. Aqui do outro lado, no Argo Precision, o preço inicial do Argo é de R$ 67.800. A pintura metálica, mais R$ 1.600. O kit Tech, R$ 3.500. O kit Style, R$ 2.200. Os side bags, que no caso do Polo é série, mais R$ 2.500. O kit Parking, mais R$ 1.400. Esse carro, como avaliado, ele tem o preço de R$ 77.400. Com todos os equipamentos, o preço máximo do Argo Precision é de R$ 79.000. Bom, aqui a gente já começa a ter algumas informações interessantes. Se a gente for olhar a questão do custo-benefício, o Polo já leva vantagem. Isso porque, quando a gente coloca todos os equipamentos, o Polo ainda é mais barato do que o Argo. Então, a questão do custo-benefício mostra que o Polo é um carro mais interessante. Além disso, side bags, que são coisas muito importantes, principalmente para uma boa classificação hoje no Latin Cap, no caso do Polo é série e no caso do Argo você precisa pagar por isso. Agora, outras considerações também que valem a pena. Se o cliente está procurando por um carro com design e conforto, um fato inegável que o Argo vai levar vantagem.
tem uma suspensão bastante macia, um interior bem bonito, além disso é bem gostoso de ser dirigido. Por outro lado, se o cliente está procurando por performance, economia e tecnologia agregada, certamente o Polo vai ser a escolha. Isso porque o Polo realmente traz uma série de itens muito interessantes, itens de segurança, como por exemplo o Daytime Running Light, uma central multimídia mais eficiente com mais recursos, uma dirigibilidade um pouquinho mais esportiva, além do motor turbo, que é mais eficiente, com uma transmissão automática mais precisa. Mas ele deixa a desejar um pouquinho aí no que diz respeito, principalmente em design. Afinal de contas, muita gente critica que o Polo praticamente se parece aí com o Volkswagen Gol. Não tem nada a ver com o Gol, mas ele tem esse problema de não ter um estilo tão arrojado. Nas nossas conclusões finais, obviamente estamos falando de dois competidores muito próximos. Agora, o Polo acaba levando uma ligeira vantagem sobre o Argo, quando o assunto é custo-benefício e mais recursos de tecnologia. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.